Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, professor da Rede Estadual de Ensino. Estamos aqui mais uma vez aqui na TV Educação, no programa Hashtag Fique em Casa Aprendendo, mais uma aula de matemática para os alunos da segunda série do ensino médio, né? Lembrando que nós estamos estudando geometria espacial, o estudo dos sólidos, né? O que é a geometria espacial? É a parte da geometria que trabalha as figuras tridimensionais, as figuras que possuem 3 dimensões, um comprimento, uma largura, uma altura, tá? Então já estudamos aqui o cilindro, né? Já fizemos aula de cilindro, aula teórica, exercício, e já falamos também aqui do cone, né? Estamos estudando o cone na verdade, tá? Então na aula passada nós já vimos a definição do que é um cone, vimos também quais são os elementos que compõem o cone, vimos também as fórmulas para calcular área lateral, área da base, volume, né? E na aula de hoje a gente vai aplicar, né, esse conhecimento que a gente adquiriu na aula passada na resolução de questões, na resolução de exercícios, tá? Mas para quem não assistiu essa aula teórica, é muito importante que você vá lá na plataforma, no canal da plataforma Gonçalves Dias, assista a aula teórica sobre cone, para que você tenha condições de acompanhar a aula de exercício. Tá? Depois que você estudou aquela aula teórica, viu como todas as fórmulas, conhece as fórmulas do cone, aí você vem para assistir aqui as aulas de exercício, beleza? Então vem comigo para a gente responder aqui alguns problemas envolvendo essa figura geométrica. Beleza, galera? Olha só, primeira questão. Um cone reto tem geratriz com 5 centímetros e raio da base 3 centímetros. Calcule a área lateral, a área da base, a área total, a altura e o volume. Tá? Então veja que, na verdade, essa questão aqui, ele resume tudo que você pode calcular de um cone. Né? Agora, preciso que você conheça os seus elementos. Tá? Ó, pessoal, ele falou de raio. Onde é que está o raio aqui? Ó, o raio é o raio da base, né? Você tem aqui o centro, né? E esse segmento aqui, ó, é o raio da circunferência que forma a base do seu cone, tá? O que é a geratriz? Tá? A geratriz é esse segmento aqui que vai do vértice até um ponto aqui da circunferência, ó, certo? Então esse aqui é a geratriz, ó, G, certo? E esse segmento que vai do vértice até o centro é o raio, tá? Esses 3 elementos aqui são os 3 elementos mais importantes do cone, porque são eles que vão aparecer nas fórmulas. Tá? Então, na questão, ele está falando que esse raio ele mede 5 centímetros, certo? E ele fala também que a geratriz, né? Aliás, o raio mede 3 centímetros e a geratriz mede 5 centímetros. As informações que ele me deu. Aí ele pede para calcular a área lateral, né? A área da base, área total, a altura e o volume. Então vamos lá. Ora, a área lateral de um cone é dado pela fórmula π vezes R vezes G. Tá? π vale 3,14, mas a gente vai conservar o π aqui, deixar do jeito que ele está. O raio multiplicado pela geratriz. Certo? Simplesmente isso aqui. Lembrando, isso aqui é a área lateral. É a superfície lateral aqui desse cone. Tá? É como se você pegue um chapeuzinho de aniversário de criança e desmancha ele. Tá? Então aquela área que você vai obter é a área lateral. Então basta substituir os valores. Ó. Então a área lateral vai ser igual a π multiplicado pelo raio, que vale 3, multiplicado para a geratriz, que vale 5, né? Então nós temos aqui que a área lateral vai ser 15 π centímetros quadrados. Tá? Você pode também substituir o π por 3,14, ou não é comum, na verdade, você deixar o π aqui também, para não mexer nele. Deixa assim, não tem problema nenhum. Então vale 15 π centímetros quadrados, essa é a área lateral. Beleza? Então vamos agora calcular a área da base, né? Essa região aqui, ó, que forma a base do cone. A base do cone é um círculo. Tá?
Como é que se calcula a área de um círculo? Então, a área da base você calcula pela fórmula π vezes o raio elevado ao quadrado. Certo? Basta substituir aqui, ó. Então, a área da base vai ser igual a π multiplicado pelo raio, que é 3, e aí você eleva ao quadrado. Tá? Então, 3 ao quadrado é 9, você tem aqui a área da base, vale 9π centímetros quadrados. Calculei a área da base. Aí, pessoal, na questão ele pede a área total. Letra C, a área total. Existe uma fórmula para você calcular a área total, certo? Mas, se você já tem a área lateral e você já tem a área da base, basta somar os dois valores, tá? A área é igual, a área total vai ser a área lateral mais a área da base, tá? Se você já tem esses valores, não há necessidade de você usar a fórmula, né? Mas eu vou colocar depois a fórmula aqui. Então, a área total vai ser igual a 15π mais 9π. Ou seja, a área lateral vai ser igual a 24π centímetros quadrados. Tá? Mas existe uma fórmula que você calcula a área total sem precisar fazer essa soma aqui. Tá? Então, a área total de um cone, você pode usar essa fórmula aqui, ó, πr multiplicado por g mais r. Certo? Você pode também usar essa fórmula aqui para calcular a área total. Não foi necessário usar, porque se eu tenho a área lateral e tenho a área da base, basta somar os dois. Certinho? Beleza, turma? E agora, na letra D, ele pede que a gente calcule a altura, tá? A altura desse cone. Gente, ó, aí lembrando uma relação que a gente viu na aula passada, né? Onde a gente formou um triângulo retângulo com a altura, com o raio e com a geratriz. Lembra que a gente fez isso? Quem acompanhou a aula teórica sobre cone viu. Então você percebe que você pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. Tá? Então, o g ao quadrado, a geratriz ao quadrado, vai ser igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Certo? É a aplicação do teorema de Pitágoras aqui nesse cone. Beleza? E aí nós temos a geratriz, nós temos o raio, tem como eu calcular essa altura tranquilamente. Então vamos lá, a geratriz é 5, fica 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, igual a altura é o que eu quero saber quem é, mais o raio é 3 ao quadrado. Beleza? Vamos fazer aqui as operações. Aí que vai ficar 25 igual a h ao quadrado mais 9. Certo? Vamos isolar o h, deixar o h sozinho. Então vai ficar 25 menos 9 igual a h ao quadrado. Ok? 25 menos 9 é 16, né? Então 16 igual a h ao quadrado. Ou você pode dizer que h ao quadrado é igual a 16. Tanto faz. Ok, galera? E como é que essa potência passa para lá? Essa potência passa para lá na forma de raiz, né? Então, essa altura vai ser igual a raiz quadrada de 16. Na verdade, seria mais ou menos a raiz quadrada de 16. Mas não existe altura negativa, né? Então, eu não preciso botar aqui mais e menos, porque o menos não interessa. Então, você vai ter que a altura vai ser igual a 4 centímetros. Certo? Então, para calcular a altura, eu usei o teorema de Pitágoras, que relaciona, né, e faz a relação entre geratriz, altura e raio. Beleza? Não esqueça dessa relação, porque você pode precisar dela em alguns problemas. Bom, turminha, agora para encerrar a primeira questão, aqui a letra L quer saber o volume, né, galera? Como é que calcula o volume de um cone? O volume, turma, é 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, multiplicado pela altura. 1/3 multiplicado por π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura. Perceba que mesmo não pedindo aqui, para calcular o volume, eu precisaria
da medida da altura. Tá? Então, vamos substituir aqui os valores. Então, o volume vai ser igual a 1/3 multiplicado por π. O raio é 3, fica 3 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 4. Certo? Então, vamos lá. Volume vai ser igual a 1/3 multiplicado por π, multiplicado por 9, multiplicado por 4. Aqui, turma, você pode simplificar esse 9 com esse 3 aqui, ó. Dividir os dois por 3, ó. Então, se eu fizer isso, 9 dividido por 3 dá 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Certo? E aí basta você multiplicar o 3 pelo 4 e conservar o π. Tá? Então, você vai ter que o volume é igual a 12 π centímetros cúbicos, né, galera? Ó, volume é centímetro cúbico, porque volume é cálculo de espaço interno, né, a parte tridimensional da história. Certinho? Então, nessa questão, a gente calculou tudo que poderia ser calculado no cone. Tá? Vamos aqui para a próxima questão. Sabendo que num cone equilátero, olha, turminha, aqui na questão ele fala em cone equilátero. O que é um cone equilátero? Para que um cone seja equilátero, o que tem que acontecer? Tá? O raio da base mede raiz de 3. Ele quer saber a área total, ele quer saber quanto é que mede a altura e quanto é o volume. Tá? Galera, um cone equilátero, para que o cone seja equilátero, o que tem que acontecer? A geratriz tem que ser o dobro do raio. 2 vezes o raio, né? Lembrando que o cone equilátero, na seção meridiana, que é um corte que você faz no cone, forma um triângulo equilátero. Para que isso aconteça, a geratriz tem que ser o dobro do raio, certo? E outra coisa que acontece é que a altura vai ser igual a R raiz de 3. Certo? Isso aqui ocorre toda vez que se falar em cone equilátero. Você bota logo essas relações aqui, ó, porque certamente se a questão fala, ele vai precisar. Beleza, pessoal? Então vamos calcular aqui, a letra A. Ele quer saber a área total. Beleza, a área total é π vezes o raio, multiplicado por G mais R. Certo? G mais R. Muito bem. Então, a área total vai ser igual a π. Quanto é o raio? Raiz de 3. G mais R. Pessoal, se a geratriz é 2 vezes o raio e o raio vale raiz de 3, quanto equivale a geratriz? Ora, a geratriz vai ser 2 raiz de 3. Não é verdade? 2 raiz de 3. Tá? Porque é 2 vezes o raio. Então, vai ficar os 2 raiz de 3 mais o raio que vale raiz de 3. Ok? Então, a área total do meu cone vai ser igual a raiz de 3 π, que multiplica 3 raiz de 3. Porque você pode somar esses dois aqui, ó. São radicais semelhantes, né? Lembra lá do 8º ano. Então, galera, o que vai acontecer aqui, ó? Se você multiplica raiz de 3 por raiz de 3, raiz de 3 multiplicado pela raiz de 3 dá raiz quadrada de 9. E quanto é raiz quadrada de 9? É 3. Tá? Então, quando você multiplica raiz de 3 por raiz de 3, esse produto aqui dá 3. Certo? Porque fica raiz quadrada de 9. Aí 3 multiplicado por 3 dá 9. Então, você vai ter uma área de 9 π centímetros quadrados. Certo? Essa é a altura desse cone. Beleza. Letra B. Letra B, ele quer saber quanto é que mede a altura. Olha a relação aqui, ó, entre altura e raio. Isso para o cone equilátero, só se o cone for equilátero. Aí você vai ter que a altura é igual a raio vezes a raiz de 3. Certo? Então, você vai ter que a altura
vai ser igual a raiz de 3, que é o raio, multiplicado pela raiz de 3. Ó. É o que eu falei ainda agorinha. Isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. Então você tem que a altura desse cone, ele vale 3 centímetros. Tá? E na letra C, ele quer saber o volume desse cone. Né? Então o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Ou seja, 1/3 multiplicado por π, r ao quadrado, vezes a altura. Certinho? Então, vamos substituir os valores. Então, aqui vai ficar 1/3 multiplicado por π, vezes o raio, que é raiz de 3 ao quadrado, vezes a altura, que é 3. Certinho? Então, você vai ter aqui que o volume vai ser igual. Ó, galera, perceba que eu posso cancelar esse 3 com esse 3 aqui, ó. Que é a divisão de 3 por 3 dá 1, e 1 na multiplicação é elemento neutro. E eu posso também cancelar esse 2 com o índice aqui, ó. Então, o que sobrou? O 3 e o π. Então, você vai ter 3π centímetros cúbicos. Esse é o volume aqui do seu cone. Certinho, galera? Então, calculei aí o volume, área, altura e volume do meu cone equilátero. Essa questão mesmo é proposital para a questão do cone equilátero, porque às vezes cai no exercício dessa forma e o aluno não lembra o que é um cone equilátero. Né? Então, essas relações aqui são importantes, porque geralmente se ele fala que o cone é equilátero, é porque uma dessas relações aqui você vai ter que usar. Tá? Então, aluno aqui que acompanha nossas aulas não vão errar esse tipo de questão. Ok, turminha? Vamos aqui para a nossa terceira e última questão da aula de hoje. Tá? Vamos fazer uma questão mais contextualizada. É a matemática presente na nossa vida. Né? Você está tomando sorvete, aquela casquinha do sorvete ali é um cone. É uma figura da matemática, né? O cara que projeta aqui, a gente só vai comer aquela casquinha. Mas a pessoa que faz aquele negócio não faz à toa. Aquela forma de colocar, ele precisa saber quanto de material ele vai ter que usar naquela forma. Ele tem que saber quanto de sorvete cabe ali dentro. Ele tem que calcular o volume. Tá? A gente nem percebe, ali tem muita matemática. Tá? Um simples sorvete que a gente está tomando no shopping. Beleza? Então, calcule o volume de uma casquinha de sorvete na forma de cone reto, sabendo que ele tem um raio igual a 4 centímetros e a altura igual a 10 centímetros. Galera, também muita atenção na questão das unidades de medida, tá? Porque toda vez que você trabalha com unidade de medida, é importante que todas as medidas estejam na mesma unidade. Aqui tudo bem, ó, o raio está em centímetro e a altura também em centímetro, aí você vai poder substituir. Tá? Mas às vezes a questão coloca valores com unidades diferentes. Então, eu não posso fazer nenhuma conta, nenhuma operação com termos, com números que estão em unidade diferente. Então, muitas vezes a gente tem que fazer umas transformações. Transformar de metro para centímetro, de centímetro para metro, para você trabalhar sempre com a mesma unidade. Tá? Tome cuidado com esse tipo de situação, tá? Para não errar e não fazer operações que a gente não pode fazer. Então, turma, ele quer saber só o volume. Está aqui o meu sorvetezinho bacana, ele quer saber qual é o volume aqui dessa casquinha, né? Então, aqui a fórmula do volume. Ó. Volume vai ser igual a 1/3 multiplicado pela área da base. Nosso cone aqui está de cabeça para baixo, né? A base está em cima, não tem problema, não deixa de ser um cone por causa disso. 1/3 de π vezes o raio ao quadrado multiplicado pela altura h. Tá? Então, o volume vai ser igual a 1/3 vezes π vezes o raio 4 ao quadrado, multiplicado pela altura, que é 10. Tá? Então, o volume vai ser igual. E atenção, pessoal, também, ó, numa operação que tem multiplicação em potência, se resolve a primeira potência. Então, vai ficar 1/3 vezes π vezes 16 vezes 10. Tá? Então, aqui vai ficar o quê? Você multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, você vai ter 160 sobre 3 π centímetros cúbicos. Tá? E aí você pode substituir esse π por 3,14, às vezes até por 3. Tá? Então, turma, hoje nós resolvemos alguns exercícios, né?
envolvendo Cune, ok? Espero que tenha ajudado vocês. Já sabe, hashtag Fica em Casa Aprendendo.